Paz do Senhor a todos os irmãos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Irmãos, eu falei pra vocês num vídeo que eu gravei aí, no áudio, sobre o que eu fazia no meu cabelo, né, que a irmã Aide pediu pra eu contar. E eu falei que eu ia gravar um áudio contando pra vocês como que eu era promíscua, certo? Então eu vou contar pra vocês um pouco sobre como que eu era, como que eu agia. Eu sempre gostei de usar calças, shorts, não gostava de usar muito saia assim. E lá na Bahia eu usava assim, usava de tudo, né? Eu não conhecia Deus, então eu usava tudo que você imaginar, vestido, tudo, vestido curto, tudo mais. E depois que eu vim trabalhar, que eu vim para São Paulo em 2010, comecei a trabalhar numa empresa. Quando eu comecei a ganhar dinheiro, eu vi que eu poderia comprar muitas coisas. Então eu comecei a comprar muita coisa assim. Comprava muita sandália alta, muito salto alto. Meu xodó era salto alto e calça jeans. Era o meu xodó, irmãos, da minha vida e tudo. Comecei a usar calça jeans de cintura baixa. Depois teve aquela moda da calça de boca aberta, de sino, eu comprava. Mesmo que não era jeans, eu comprava de outro pano. A leg também, eu comprava de cintura alta. Comprei até dos sites da China. Chegou, usava aquelas leg, porque era um material mais grosso e ficava marcado o corpo. Meu corpo ficava todo marcado, irmãos, quando eu usava aquelas leg. A leg que eu comprei na China, né? Que era de cintura alta. E depois comecei a comprar aquelas calças de cintura alta, jeans. Então, outras eu rasgava com a tesoura e as calças eram tudo rasgadas, né? E meu xodó era isso. Comprava saltos altos, caríssimos, 120 pau num sapato. E tênis de R$ 800 da Mizuno. Da Mizuno não, da Nike. O outro que eu comprei da Mizuno era mais barato porque não era aquele top, né? De linha, vamos dizer assim. Mas comprava. Sabe aqueles tênis da Nike lá, 800 pau, pagando, trabalhando o mês todo para pagar um tênis, né? E usava leg com aquele tênis, eu usava blusas bem coladinha. E eu trabalhava e todos os trabalhos que eu ia era uma coisa. Praticamente era só homem, onde eu trabalhava. Nos setores que me botavam era só homem. Tinha poucas mulheres. Então eu usava aquelas roupas. E vocês imaginam se os homens conseguiam trabalhar com eu usando aquelas roupas. E até as pessoas que eu tive na minha vida reclamavam, né, dessas vestes que eu vestia assim meio escandalosa. Mas esse acho que eu escutava, eu entrava no ouvido e saia no outro. Não escutava nada não. E eu não ligava, eu me achava. Eu pintava meus cabelos, eu escovava. Eu usava batom na boca. Antes eu só usava gloss. Aqueles brilhos labial que tem nas revistas de maquiagem, essas coisas. Depois eu comecei a usar batom mate, batom fosco, batom nude. Eu descobri esse tal do batom nude, comecei a usar corretivo, base, pó, iluminador não cheguei a usar, mas na paleta de maquiagem tinha sombras, rímel, aí é que eu quero entrar. Irmãos, se acabasse o rímel, eu dava um jeito de arrumar o dinheiro para comprar outro, gente, porque eu não ficava sem rímel. Os meus cílios eram duros de tanto rímel que eu passava. E eu passava lápis ao redor do olho também. E era uma coisa tão demoníaca que aquele lápis ele começava a escorrer no meu olho, assim, ao redor, ficava aquela crostinha no canto do olho, assim, ó. E ardia, eu não tirava, irmãos, eu queria ficar com aquele trem preto dentro de mim. Ardia, parece que eu ia morrer com o olho preto, sabe? Mas eu não tirava. E aí eu comprava o delineador, foi a época do delineador. Em mim foram fases em que eu me apeguei às coisas. Depois eu comprei o delineador. Comprei aquele fininho, né? Tem a ponta fininha, que é um líquidozinho. E depois eu descobri o delineador em gel. E aí eu comprei um pincelzinho para passar aquele delineador em gel. Na verdade, já veio o pincelzinho, né? Lá dentro. Mas eu tinha até o pincelzinho também. Eu descobri esse daí. E eu comprava aquelas bases das marcas da L'Oreal, da Maybelline, da Mary Kay também, que é uma das melhores, né? E
eu passava aquele reboco na minha cara, porque eu queria ser tal. Depois eu descobri o blush, as bochechinhas ficavam rosadas. Eu usava pouco, não era muito de usar spray não. Mas às vezes eu passava assim suavemente, só pra dizer que eu tava com a saúde na pele, né? Mas eu tava com a saúde do satanás, né? E ali eu. Deixa eu ver o que mais que eu fazia. Eu fazia sobrancelha, né? Tirava os pelos. Eu comecei a fazer sobrancelha na Bahia ainda, irmãos. Eu tinha uns 17, 16 anos, eu já comecei, 17, 16, 18 anos, já comecei a fazer já. Aí quando cheguei aqui que eu fui descobrir a navalha. Nunca fiz com cera, nem com aquela linha que tira os pelos, né? Eu nunca fiz com aquele trem. Mas cheguei a fazer a sobrancelha daquela tinta que é rena, né? Nunca fiz a permanente, mas fazia de rena assim, ela saía rápido. Eu fazia também. E eu andava toda sensual. As minhas blusas eram tipo blusas cavadas no meio do seio, assim, que vinha até o umbigo. Transparente com aqueles panos de tule. Eu usava aquelas blusas, eu usava aqueles body cavados atrás, que tem uma abertura gigantesca. Eu mandava comprar na Bahia, pra vocês verem como que eu era. Eu mandava trazer da Bahia pra cá. Eu comprava porque aqui não tava achando do jeito que eu queria. Eu comprava blusas bem apertadas, blusas sem manga. Eu gostava só de blusas sem manga. Tinha poucas blusas com manga. Aí depois eu comecei a comprar vestidos. Comecei a comprar vestidos um pouco mais curtos. Comprei um vestido preto que se eu sentasse, pode esquecer. Laila, né? Era só prostituta mesmo. Então, eu tô sendo bem sincera aqui, hein? Você tem que trabalhar com a verdade, né? Então, comecei a comprar vestidos assim e saía nos metrô, nas estações com aqueles mini vestidos e os homens ficavam tudo olhando pra mim, pensando assim, será que essa menina... Eu acho que eles pensavam assim, será que essa menina é uma prostituta, uma garota de programa? Será que essa menina tá procurando um homem pra passar uma noite num motel, sabe? E mesmo quando eu morava junto, eu usava aquelas roupas curtas, apertadas, body, top. Eu comprei um top na Lapa também, que era um top preto com várias tirinhas assim, que ele só tampava o seio aqui, vinha até em cima do umbigo. Blusas transparentes que dava pra ver o sutiã. Era vestidos esvoaçantes que se desse um vento pode esquecer também. E blusas tomara que caia, vestido tomara que caia, blusas com bojo, porque as mulheres que não põem silicone no seio usam aquelas blusas aquelas blusas tomara que caia com aqueles bojos, né, para aumentar o seio. Eu usava aquelas blusas, usava aqueles vestidos, eu usava saias jeans tudo rasgada, que era uma saia jeans com que tinha um short por baixo, né? Saia short, acho que fala assim. Eu tinha daquelas também. Eu cortava as legs pra fazer short, pra ficar com short curto. Eu cortava a calça pra fazer short jeans curtinho, sabe? E eu andava pra cima e pra baixo, desse jeito, ia nos mercados assim. Eu gostava de perfume, aqueles perfume amadeirado, perfume que eu passasse na rua e alguém olhasse pra mim. Então, uma coisa que eu tirei da minha vida, eu digo eu, tá? Eu, Laila, tô falando de mim. Eu tirei porque quando eu tava no mundo eu percebia isso e depois quando eu vim pra Jesus eu não quis fazer mais isso. Quando eu usava, eu percebia que os homens ficavam olhando pra mim. Aquele perfume seduzia os homens ficavam olhando. Enquanto eu não virava a esquina, eles não paravam de olhar. E aquele cheiro ficava, os homens falavam, ô mulher cheirosa, ô morena cheirosa, nossa, meu Deus, meu Deus. E ficava falando o nome de Deus em vão ali. E quando eu entrava no mercado também, quando eu ia trabalhar, eu passava nos corredores, quando eu trabalhava em logística, sempre trabalhei em logística. Depois que eu fui mudando o ramo, né? Assim, mas trabalho nos corredores, naquelas épocas antigas mais, lá quando eu vim pra cá, não conhecia Deus ainda, trabalhava lá e passava nos corredores aqueles homens tudo lá,
nas paleteiras, nas transpaleteiras, lá puxando os carrinhos de pallet e tudo, com aqueles hidráulicos, né? Passava, nossa, que cheiro bom, não sei o quê. E às vezes os homens vinham abraçar eu, quando eu tava no mundanismo lá, e cheirava meu pescoço com aqueles perfumes. Aí depois, irmãos, eu notei um dia, não foi nem eu, foi uma pessoa que chegou na igreja, com um perfume bem forte. Assim, era suave, mas ao mesmo tempo aquele cheiro ficava impregnado, e era uma mulher. E eu percebi que todo mundo ficava cheirando aquele cheiro. Os homens ficavam olhando. E eu me senti incomodada. A pessoa não se sentiu incomodada. Mas eu me senti incomodada dentro de mim. Eu falei, eu não quero isso pra minha vida, não. Eu não quero estar passando de rua e macho tá dando psiu pra mim. Eu não quero estar passando de rua e o homem tá olhando pra mim com os olhares sem vergonheza. Eu sirvo a Deus ou sirvo Satanás? Então, eu, por escolha minha, por ter vivido desse jeito, eu não uso mais. Não uso. Se for para me usar, eu mesmo vou fazer o meu perfume. Vou comprar uma essência e vou fazer a misturinha e vou usar só pra ficar em mim mesmo. Mas eu acho que não tem necessidade também. Só se me der vontade de fazer e Deus permitir, eu farei. Mas pra mim tá comprando essas coisas para os homens tá virando o pescoço para quebrar o pescoço de mim, homem casado, solteiro, mundano, vizinho, todas essas coisas, eu não quero isso pra minha vida, não. E eu percebo, irmãos, quando as mulheres passam na rua, a gente passa do lado delas e os homens viram o pescoço com aquele cheiro, daquele perfume. Fica olhando para as costas das mulheres, sabe? Vocês entendem o que eu tô falando, né? Entendeu? Então, eu percebi isso, sabe? E uma vez também, irmãos, antes de eu descer as águas e depois de eu descer as águas, eu sonhava que eu estava desviada. Eu me via de calça. Eu me via com blusa curta, mostrando um umbigo, com a calça bem jeans apertada mesmo. Disse que nesse sonho eu estava numa escola e os homens ficavam olhando para as minhas costas por causa das calças jeans que eu estava usando, porque estava marcando todo o meu corpo. E os meus cabelos estavam enormes, pintados de preto. Eu sonhava assim, eu sonhava que eu tava com shortinho jeans, ou sonhava que eu tava com um topzinho, ou sonhava que eu tava com as pernas ali toda à mostra, ou sonhava que eu tava com as unhas pintadas, grande, comprida. E nessa época que eu até sonhei com isso daí, eu tava trabalhando numa empresa. Olha só pra vocês verem. Eu tava perto de descer as águas. Eu tinha trabalhado numa empresa que eu usava calça. Só que depois eu falei, o quê? Se Deus tá mostrando isso pra mim, se eu tô sonhando desse jeito, é porque eu tô pra Deus, eu tô desviada. Então, o que eu fiz? Sair da empresa, pedir as contas. Falei, não, pode me mandar embora. Peguei e saí. Irmão, já abri mão de tanta coisa por amor a Deus, por amor ao Espírito Santo. Porque a gente não tem que ficar focado nessas coisas aqui. Deus vai sustentar nós. Deus não vai deixar nós morrer de fome, Deus não vai deixar nós passar privação. Certo que nós vai ter nossos momentos de dificuldade, mas o Senhor sempre vai estar nos suprindo, né? Então, se o seu alvo é o céu, essas coisas não vai pegar na sua vida. Você vai conseguir, em nome de Jesus, abrir mão de todas as coisas que você ainda não conseguiu, né? Então, irmãos, eu fazia todas essas coisas, tudo essas imundícias aí que vocês estão escutando aqui. E por que eu tô contando isso? Para você que faz, ou que ainda tem esse pensamento na sua cabeça, não fazer e repreender os pensamentos. Tá entendendo? Porque não é bom não. Essas coisas não. Entendeu? Não é bom essas coisas. Deus não se agrada dessas coisas. É promiscuidade. Irmãos, Laila, tinha um espírito de sensualidade muito grande, irmãos. Irmãos, eu não sei como que era não aquele trem, não. Mas na hora eu passava, tinha aquela coisa, sabe? Ficava uma marca minha, assim, tipo, aquela menina, não sei o que, os homens olhavam. Mesmo que não tinha nada com eles, né? Mas ficava aquela coisa. Falavam, ela é legal, que eu gosto de conversar com ela. Eu gostava de ficar conversando comigo, mesmo que eu não tinha nada com eles. Gostava de ficar conversando comigo e tudo. E tinha espírito de inferioridade. Um dia, às vezes, Deus até revelou numa igreja que eu fui. Deus revelou lá para um
com um pastor lá, numa igreja lá no bairro do Limão, que eu fui uma vez visitar. E Deus revelou isso lá. Logo no processo da minha saída de Perus pra cá. Então, irmãos, eu era um lixo. Eu não tenho vergonha de contar essas coisas não, sabe por quê? Porque isso daqui é testemunho de vida. Para os outros não fazer o que eu fazia. Os outros não andar na sensualidade que eu fazia. E até depois, quando eu ia pra igreja assim, que eu comecei a comprar uma saia, eu comprava só saia que era colada em mim. Só colada, só saia colada. Aquelas saias que elas têm uns babados embaixo. E elas têm um paninho molinho que você anda, oxe, meu filho, pode esquecer. Ali é derrubador de casamento. Aquela saia ali, o nome dela é derrubadora de casamento. Derrubadora de homem. Você pode arrastar 10 mil homens pro inferno, só com aquela saia ali. Porque os homens vão olhar tudo, meu filho, vai ver tudo. Então, eu vivia dessa maneira. Hoje, irmãos, hoje eu olho pra mim assim, eu falo, Deus, olha o que o Senhor fez na minha vida. Eu era uma promíscua. Eu era o cão chupando manga. Pro cão só faltava o rabo. Eu fazia direitinho o trabalho da pombogira. Entendeu? Então, hoje eu tenho esse temor de Deus. Porque não foi eu, foi o Espírito Santo. Irmãos, o terceiro vídeo depois desse vai ser o vídeo da combinação. Eu vou mostrar a combinação. Eu vou mostrar algumas peças que eu uso de roupa, tá bom? Então, é só para vocês terem uma noção de como que eu era. Hoje eu olho para trás e eu vejo o Espírito Santo na minha vida. Porque, sabe, hoje eu tenho uma noção de que eu não sou dona do meu corpo. Eu tenho a noção de que eu não mando na minha vida. Sabe uma coisa que eu coloquei no meu coração, irmãos? Eu não mando na minha vida, não. As pernas não é minha, os braços não é meu, é tudo de Deus. Então, é Deus que toma de conta, irmãos. Deus toma de conta. Irmãos, para encerrar aqui, eu queria só contar um breve testemunho para vocês. Que Deus é muito lindo. Deus, Ele fala nos detalhes. Teve um dia que eu estava muito triste, assim, acordei triste de manhã. E eu vi uma pregação bem curtinha, assim, de poucos minutos. De uma moça, de uma pregadora. Aí eu vi o áudio daquela moça ali. E ela falava que Jesus cuida dos pardais, que os pardais têm o seu ninho, têm o seu pouso, Deus os alimenta. É no Salmo que está escrito, eu não lembro onde que está escrito agora. Mas eu ali ouvindo, né, e aí, tudo bem. E aqui na minha rua, eu estava na parte de cima, na sala ali, e aqui sempre aparece bastante pombo, né, porque fica às beiras dos esgotos assim, né. Aí os pombos ficam descendo, né? E é difícil parecer passarinho aqui nessa rua. É mais pombo aparece direto, né? Aí eu tava ali olhando ali pra fora, eu olhando pro céu, assim, olhando pra lá e pra cá. Aí de repente, irmãos, a mulher falou assim, Deus cuida dos pardais. Assim como Deus cuida de você, Deus cuida dos pardais. Aí, irmão, de repente veio os pardais. Do nada, assim, não sei como foi aquilo. Os pardais vieram pra aqui, pra rua de casa. E ficaram aqui no pé do portão, sabe? Ficaram aqui voando ao redor de mim, assim. Eu olhando da janela, os pardais vindo. Irmãos, eu senti a presença de Deus ali. Sabe? Era como se Deus estivesse confirmando, dizendo pra mim, olha, eu cuido de você. Irmãos, eu fiquei chocada porque eu sempre olho da janela aqui de casa, eu não vejo passarinho nenhum. E nesse dia eu vi esses pardais vindo assim, e eu senti como se Deus dissesse, olha filha, eu tô aqui também, ó. Eu tô cuidando até dos pardalzinhos, tô cuidando de você também. Eu senti muito forte a presença de Deus, eu até chorei, irmãos. Irmãos, quando eu vi os pardais, eu comecei a chorar assim, sabe? Começou a correr as lágrimas assim. E eu secando assim, foi coisa linda. Então, irmãos, Deus mudou a minha vida, mudou muito, muito. Tem muita coisa para contar para vocês, sim, que Deus fez na minha vida. Mas eu tô contando essas aqui porque é essa que eu senti de contar, né? Essa aqui, a outra foi eu contei porque a irmã pediu. Então eu senti de contar, quando ela falou eu senti de contar também. Aí, para vocês verem como Deus muda, irmãos. Irmãos, hoje eu não sou mais igual era antes, sabe? Eu chegava assim, os homens cumprimentavam, beijavam no meu rosto.
E, e me cumprimentava com a mão, né? Também. Cumprimentava no rosto e tal. Me abraçava. Hoje eu não gosto mais disso. Hoje eu não deixo ninguém fazer isso mais em mim. Hoje é Paz do Senhor. Amém, glória a Deus. Oi, oi. Conversas saudáveis com homens, conversas de Deus, conversas do Espírito Santo, conversas que o próprio Espírito Santo pode ir olhar as minhas mensagens, conversas que o Espírito Santo pode ter acesso ao meu e-mail, ao meu telefone e ver que eu não estou falando nada que ele não aprove. Ele vê que eu não estou com sem vergonheza com homem, com mulher, com quem quiser que seja o crente ou não crente, sabe? Coisas que eu posso dizer. O Espírito Santo pode olhar aqui, pode ficar à vontade. O Senhor é o dono, o Senhor é o dono de tudo. E é isso que eu quero passar para vocês, sabe? É essa liberdade que Deus tem na sua vida. Claro que eu sou falha, sou filha de pecado também, filho. Sou pecador igual vocês. Mas são coisas que eu quero passar para vocês. Para que Deus também possa trabalhar na vida de vocês. Eu tô contando essas coisas pra vocês, eu tô quase chorando. Eu tô aqui na garagem de casa, não posso chorar, que o povo tá aqui na porta. Entendeu? Então, é coisas que eu quero passar pra vocês. Principalmente pra vocês, irmãs. Que, que também viviam desse jeito, né? E talvez estão passando um processo de libertação com Deus. Irmãos, Deus mudou muito mudou muito meu caráter. Sabe? É uma coisa só que é Deus mesmo que faz, porque se eu, se eu for de mim mesmo, irmãos, eu não mudaria nem as minhas roupas, né? Mas hoje, irmãos, Deus, ele me repreendeu muitas vezes já, assim, né? Em todas essas partes de vaidade, de todos esses trem aí, né? Já me repreendeu por amizades, que ele não queria que eu fosse em certos lugares. E depois também, irmãos, um quarto áudio que eu for gravar, eu vou gravar sobre os laços que Satanás arma para nós cair. E também vou contar entre esses laços, os laços também que o diabo tentou me dar uma rasteira na minha vida sentimental. Tá bom? Nem que seja curto, mas eu vou gravar só para vocês terem uma ideia. Irmãos, era isso que eu queria contar para vocês, tá bom? Que Deus abençoe a todos e que esse testemunho venha mexer com você mesmo. Esse testemunho aqui que eu tô falando é para mexer com você. É para você analisar a sua vida, para que você veja como Deus é misericordioso. Um certo dia eu estava na igreja, eu estava muito angustiada por a minha família. E o Senhor falou assim para mim: eu sou Deus de misericórdia. Então aquela palavra acalentou meu coração, porque eu vi que Deus, Ele tem o tempo dele trabalhar, né? Na vida de todo mundo. E até